A primeira ideia que eu queria partilhar é, que eu insisto muitas vezes nas minhas pregações, é a ideia de que vivemos em tempos de grande confusão. Na minha opinião, esta é uma das palavras que melhor descreve o tempo que vivemos. É uma grandíssima confusão. Já ninguém sabe a quantas andamos e mesmo dentro da igreja ouve-se tudo e o seu contrário. Ouve-se tudo e o seu contrário. Os divorciados agora já podem comungar. Não, os divorciados não podem comungar. Os gays agora já podem ser abençoados. Já não podem. Em que é que ficamos? E normalmente eu também aproveito sempre estes encontros e estas pregações para dar algumas dicas que não resolvem todos os problemas, mas ajudam muito. Não resolvem todas as dúvidas, nem todas as confusões, mas ajudam imenso. E que implicam da nossa parte algum TPC, ou seja, algum trabalho, algum empenho, algum estudo. A primeira é conhecer bem a Sagrada Escritura. Eu insisto muito nisto porque eu não vou perguntar quem é que já leu a Bíblia toda, da primeira à última palavra, mas no fundo muitos católicos nunca leram a Bíblia toda. E isso é triste. Porque no fundo, se eu acredito que isto é a palavra de Deus para mim, a gente abre os e-mails dos nossos amigos e os WhatsApps e depois não abre o grande e-mail que Deus nos mandou. Eu não percebo e não me conformo. Acho que não faz sentido. No fundo, não é congruente, não é consequente. Se eu acredito que esta é a palavra de Deus, que é uma palavra viva, que Deus me fala e que tem coisas para me dizer, e se nós olharmos para a Bíblia, a primeira conclusão que podemos tirar é: Deus tem muitas coisas para te dizer. Porque demora. Eu demorei para aí 3 anos a ler o Antigo Testamento, meia hora todos os dias, porque é longo, nunca mais. Há muitas coisas que nós não lemos na missa. Alguém podia pensar: mas eu vou à missa, Sr. Padre. E na missa a gente lê, mais ou menos, a gente lê algumas passagens escolhidas, mas há várias partes que se saltam. E por isso às vezes há algumas passagens importantes que não saem das leituras nas missas e que pouca gente conhece. Há muita gente que conhece, mas não se ouve falar dessas passagens, pois são palavra de Deus, para ti e para mim. Mesmo livros mais cansativos, a gente tem lá livros no Antigo Testamento, que há pessoas que dizem: nunca sonhei que isto estava na Bíblia, que Deus descreve, as coisas do templo, o candelabro, o altar, como é que devia, as vestes do sacerdote, e não sei o que mais, e uma faixa, e não sei o quê. E a gente pensa: mas porquê isto? Pois, mas há uma razão, não é por acaso. Portanto, estudar a Sagrada Escritura, e eu nem dizia só estudar é necessário, conhecer, estudar, são quase sinónimos, mas também rezar, ou seja, não é só um livro tipo culinária, eu aprendo umas coisas, não, Deus fala-te pela palavra, fala-te todos os dias se tu quiseres ouvir. E por isso isto é muito importante a gente perceber, porque às vezes a gente vai um bocado por conta própria, fazemos muitas orações, falamos muito com Deus, mas ouvimos pouco Deus. E às vezes andamos a amarrar na direção errada, como eu dizia. Fala menos e ouve mais. E isto também vale com os outros. A gente às vezes com os outros fala menos e ouve mais. Poupa energia. Fala menos e ouve mais. E isso aplica-se à nossa relação com Deus. E como eu dizia, e por isso eu acho que isto é um dos motivos, hoje em dia eu vejo que muitos cristãos não conseguem muito ouvir a voz de Deus. Se a irmã rezar, se eu vier ao retiro, pois eu aqui consigo, ótimo, mas e amanhã? E amanhã não ouço mais Deus, até ao próximo retiro? E depois da manhã? E depois da manhã? Só ouço Deus nos retiros? Isso não é bom.
Porquê? Porque amanhã Deus tem coisas para te dizer. Mas tens que querer ouvir e tens que, como eu dizia, um pouco aprender a ouvir. Que no fundo é aprender a rezar. Enfim, isto é muito importante. Porquê? Porque os tempos que vivemos são tempos confusos. Portanto, se eu não tenho uma luz, vou andar às cabeçadas, às paredes. E quanto mais escuro tiver lá fora, mais luz eu preciso. E a luz é Deus. A luz é a palavra de Deus. Deus quer te guiar no meio desta confusão. Não é? E se tu conseguires sintonizar a onda de Deus, está tudo bem. Mesmo que esteja tudo mal à nossa volta. Não é? Porque Deus vai nos guiando. Olha, é por ali, com esta situação é isto que eu quero que faças, e com aquela pessoa é isto que eu quero que digas, e com aquela é isto que eu quero que cales. Não é? E Deus vai nos guiando. Deus vai nos guiando com coisas bem concretas. Bem concretas, bem concretas. É? E isto aprende-se, digamos assim, mas não deixa de ser sempre uma luta, um esforço. Quer dizer, é preciso de querer ouvir Deus e lutar para ouvir Deus. E há dias, é um bocado como no mundo, há dias em que a voz é mais nítida, em que eu ouço Deus com mais clareza. Há dias em que é no meio de outros barulhos e a gente não sabe muito bem, mas será que é? Portanto, não é tudo, não é uma técnica simplesmente. Pronto, mas isto é decisivo. Um cristão que não consegue ouvir Deus, digamos assim, está feito ao bife. É uma chatice. E sobretudo no contexto em que vivemos, em que a confusão é grande, ainda pior.